no xadrez da política, né? Às vezes a jogada mais forte não é atacar o rei, mas encurralá-lo de forma que ele não tenha mais para onde se mover. E foi exatamente isso que, na minha opinião, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, fez com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele apresentou o exército de mais de 300 votos a favor da anistia e deu o cheque. Motta, sem ter como escapar, não teve outra opção a não ser se comprometer a pautar o projeto. Foi uma demonstração de força e de estratégia que pode, finalmente, libertar os patriotas. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a beleza dessa jogada, porque ela é a prova de que mesmo quando o cenário parece sombrio e sem saída, a estratégia e a união ainda são as ferramentas mais poderosas que a gente tem na política. Por meses, a gente viveu uma angústia, uma frustração imensa, vendo a pauta da anistia, que é talvez a pauta mais importante para a pacificação do Brasil hoje, ser completamente ignorada pela cúpula do Congresso Nacional. Parecia que o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinham colocado um cadeado na gaveta onde o projeto estava guardado e jogado a chave fora. A gente ouvia desculpas, ouvia promessas vagas, mas na prática nada acontecia. E essa inércia, essa enrolação, como muitos de nós sentimos, servia perfeitamente aos interesses do governo e do Supremo Tribunal Federal, que precisam manter a narrativa da trama golpista viva para justificar seus próprios atos. A falta de ação do Congresso era a mola mestra que mantinha a engrenagem da perseguição funcionando. E nós, aqui do lado de fora, ficávamos com essa sensação de impotência, né, de que nossos representantes, mesmo sendo maioria, não conseguiam se impor. Mas o que a gente descobriu agora, através de uma entrevista reveladora do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, é que, por baixo dessa aparente calmaria da omissão, uma grande articulação estava sendo construída. Uma aliança de gigantes silenciosa, mas muito poderosa, estava se formando nos bastidores. E essa aliança resolveu que era hora de parar de pedir e começar a exigir. E foi exatamente isso que eles fizeram. A cena, como foi descrita, é digna de um filme de bastidores do poder. O deputado Sóstenes Cavalcante se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na residência oficial. E ele não foi sozinho. Ele foi representando não apenas o seu partido, o PL, que é o maior da casa, mas uma coalizão que inclui forças do União Brasil, do Progressistas, do PSD e do Novo. Juntos, esses partidos representam uma força massiva, né? Um verdadeiro exército de parlamentares. E o Sóstenes não chegou para a conversa com as mãos abanando, com um pedido educado. Ele chegou com um mapa, com a prova da sua força. Ele mostrou para o Hugo Motta que a oposição não estava mais no campo da especulação. Eles tinham os números. E que números são esses? O Sóstenes revelou que eles já têm hoje mais de 300 votos garantidos a favor da anistia na Câmara dos Deputados. Eu quero que a gente pare e pense no que isso significa. Para aprovar um projeto de lei como esse, são necessários 257 votos. Ter mais de 300 não é apenas ter uma margem de segurança, é ter uma demonstração de força esmagadora, é ter um poder de fogo tão grande que se torna politicamente insustentável para o presidente da casa continuar a ignorá-lo. Foi nesse momento que o cheque-mate foi dado. Ao apresentar esse mapa de votos, o Sóstenes Cavalcante, na prática, encurralou o Hugo Motta. Ele tirou todas as desculpas, todos os argumentos que o presidente da Câmara poderia usar para continuar procrastinando. Motta não podia mais dizer não temos os votos. Ele não podia mais dizer a pauta não é prioritária. Ele não podia mais dizer isso vai gerar uma crise, porque a crise já estava instalada e a força para resolver estava ali, na frente dele, representada por mais de 300 assinaturas e vontades. Diante de uma demonstração de força tão avassaladora, o que ele fez? Ele cedeu. Segundo o Sóstenes, o Hugo Motta reafirmou o compromisso de levar a proposta à votação no plenário. Claro, a gente precisa ter um pouco de cautela. O próprio Sóstenes admitiu que ainda não há uma data marcada. A gente sabe como a política de Brasília funciona. Um compromisso pode ser elástico, mas o passo mais importante foi dado. A porta, que estava trancada, foi arrombada. A pauta, que estava enterrada, foi ressuscitada. E agora, a pressão sobre o Hugo Motta para que ele cumpra sua palavra e marque a data da votação será gigantesca, não apenas da oposição, mas da sociedade.
E a genialidade da estratégia não para por aí. Durante a reunião, eles deixaram outra coisa muito clara para o sistema. O líder do PL afirmou que o partido não aceitará uma possível anistia elite. E o que isso significa? Significa que eles não vão aceitar acordos de compadre, não vão aceitar uma solução cosmética que sirva apenas para salvar a pele de alguns poucos políticos e deixar os cidadãos comuns, os patriotas do 8 de janeiro, para trás. Ele se referiu diretamente a uma proposta do senador Davi Alcolumbre, que pretendia anistiar as pessoas de acordo com o grau de participação nos atos. Uma fórmula vaga e perigosa que poderia ser usada para salvar os amigos do sistema e continuar a punir os inimigos. O recado do PL foi duro e direto. A anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita. Tem que valer para todos, do cidadão que estava na manifestação até o ex-presidente que está sendo alvo de processos que muitos consideram injustos. E eles ainda adicionaram um ponto crucial à negociação: a recuperação da elegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja, eles não estão lutando apenas para libertar os presos. Eles estão lutando para restabelecer a normalidade democrática, para garantir que o maior líder da oposição possa, sim, participar das próximas eleições, se essa for a vontade do povo. O que essa postura mostra? Mostra uma maturidade e uma força da oposição que a gente não via há muito tempo. Eles não estão mais agindo como um grupo desesperado, aceitando qualquer migalha que o sistema lhes ofereça. Eles estão agindo como a maioria que são. Eles estão ditando os termos da negociação. E essa inversão de poder é o que está deixando o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal em pânico. Para mim, o que a gente está vendo é o resultado de uma combinação de fatores. É a pressão da sociedade, que não parou de ir para as ruas e de cobrar seus representantes. É a pressão internacional, com as sanções e as críticas que enfraqueceram o STF e tiraram a sua aura de poder inquestionável. E agora é a pressão interna no Congresso, com uma oposição que finalmente parece ter entendido a sua própria força e que aprendeu a jogar o jogo de forma estratégica. A aprovação do fim do fórum privilegiado, que segundo o acordo virá antes da anistia, é a chave de tudo. É a jogada que vai libertar centenas de parlamentares da coleira que o STF mantinha em seus pescoços. Uma vez livres do medo, livres da chantagem, eles poderão finalmente votar com a sua consciência e principalmente com os olhos voltados para os seus eleitores, e não para os gabinetes de Brasília. A vitória, como eu disse, nunca esteve tão perto. Mas a gente não pode se iludir. A batalha não está ganha. O sistema vai reagir, e vai reagir com força. Eles vão tentar desmobilizar, vão tentar comprar votos, vão usar a grande mídia para atacar a anistia e para pintar os seus defensores como golpistas. A nossa parte, como cidadãos, é continuar a fazer o que a gente tem feito. Pressionar, cobrar e mostrar para os nossos deputados e senadores que nós estamos de olho neles e que não vamos aceitar nada menos do que a anistia ampla, geral e irrestrita. O cheque foi dado. Agora, a gente precisa ficar firme até o cheque-mate. Essa história do acordo no Congresso é, para mim, a notícia mais importante e esperançosa dos últimos tempos. É um plano concreto, é a luz no fim do túnel que a gente tanto esperava. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que essa estratégia de checkmate vai funcionar? Você confia que o Hugo Mota e os outros líderes vão cumprir a palavra? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa notícia também encheu o seu coração de esperança, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a virada começou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai acompanhar cada movimento dessa batalha decisiva pela nossa liberdade. Um grande abraço.